Agora são 11 horas e 8 minutos. Nosso assunto agora é qualidade no trabalho, um bom lugar para se trabalhar. Tem um selo GPTW, várias empresas, principalmente de tecnologia aqui em Maringá, buscam esse selo, desenvolvem. É um processo longo, mas que busca também criar dentro do ambiente de trabalho. Claro que o resultado final, produtividade e satisfação das pessoas que estão envolvidas, dos colaboradores. E eu vou conversar com quem tem implantado isso dentro da gestão, dentro da empresa. Eu converso com o Danilo Jacomel. O Danilo, ele é chefe executivo da Digital Brasil e é com ele que eu converso agora. Danilo, bom dia. Bom dia, Gilson. Me permita me corrigir o nome, Claro. É Digimax Brasil, tá? Digimax Brasil. Digimax Brasil. Eu falei Digimax Brasil, não falei? Digital Brasil. Desculpa, Digimax Não Brasil. há problema. Vamos lá. Não quero ficar falando aí de quem não, né? Não é com quem eu estou falando. Mas a Digimax tem uma implantação de GPTW. Você está à frente disso. Sim. E a gente sabe que empresas de tecnologia mexem com pessoas jovens. Pessoas jovens têm uma percepção do trabalho muito diferente do que a gente tinha. Né? Vou falar de mim que sou um cinquentão. Quando eu comecei minha vida profissional, a vontade era fazer a vida inteira numa mesma empresa, uma carreira. Não é muito do que tem hoje não, né, Danilo? Não, as gerações mudam, né? O perfil social das pessoas mudam de acordo com o contexto, as transformações histórico-socioculturais e o hábito das pessoas os anseios das pessoas na carreira profissional também mudam junto com esses outros traços. E a diversidade é a chave para desenvolver uma cultura organizacional forte, né? De modo a se tornar verdadeiramente um ativo valioso para uma organização. Agora, dentro da empresa, sempre rola várias coisas, né? Você pega uma empresa que mexe com criatividade, vocês mexem com marketing digital, vocês mexem inclusive com clientes, existe a relação entre os próprios colaboradores, as pessoas. Como é que se monitora a boa relação, o bom ambiente, e você falou de diversidade sem gerar conflito? Cara, para você poder ter um ambiente rico em diversidade, é necessário ter um interesse genuíno, né, da empresa que seja capaz de manter um esforço contínuo para poder estimular e manter esse ambiente. Né? A tendência social é de agrupamentos de pessoas por questões em comum. Né? Isso é muito forte entre a gente. Então, quando você quer manter um ambiente tão diversificado, é necessário se esforçar bastante. Nos processos seletivos, no acolhimento de novos colaboradores, no nosso dia a dia, a gente levanta uma bandeira com uma mensagem muito simples. Né? Nós garantimos que por aqui você pode ser quem você é, sem receios. Mas tem uma contrapartida. Né? Para isso acontecer, é necessário que individualmente cada colaborador responsabilize-se em abrir-se com curiosidade e respeito em relação às diferenças sociais individuais que se reúnem por aqui, nesse ambiente diverso. Ou seja, eu tenho a minha identidade, ela vai ser respeitada e eu tenho que respeitar dos outros. É isso. Exatamente. Outro traço muito, muito forte dessa cultura diversificada que nós temos aqui é que compreendemos o colaborador como um ser humano de forma total e completa. É utópico a ideia cindida de um ser humano onde trabalho e vida pessoal não se misturam. Né? Uhum. As pessoas vêm trabalhar todos os dias com tudo que têm. Né? Elas vêm inteiras. E por isso nos abrimos para ouvir, discutir, aconselhar, compreender, flexibilizar situações de acordo com os contextos particulares de cada um. E isso dá trabalho, não é moleza. Ô Danilo, recrutamento para setor de TI, eu tenho acompanhado razoavelmente alguns deles, e tem uma coisa engraçada, que é a idade, né? A gente fala de empresas jovens de 18, 20, 25 anos. Mas também tem pessoas que se transformam colaboradores em empresas de tecnologia que têm 40, 50, 60. Aí vai trabalhar do lado de um jovem de 20, 25. Como é que se administra? Porque é uma coisa diferente, não é? Cara, as gerações anteriores estão se arriscando a lançar-se ao novo. Né? Muitos ainda olham e falam, não, isso é coisa de jovem, eu não vou entrar por lá. Mas aqui na Digimax nós temos muitos casos de pessoas de gerações anteriores que vêm de hábitos profissionais, expectativas de carreira de gerações anteriores, que se coloca aqui, que vamos dizer, dá a cara a tapa, se coloca para aprender, se misturar com os jovens e são os melhores. Né? Os jovens gostam porque acabam aprendendo muito.
né? Essas pessoas acabam se tornando ali referência na comunicação, nos grupos, justamente por ter mais experiência, por ter mais história para contar, né? Que está diferente da nossa realidade, do nosso contexto atual, e os jovens acabam gostando bastante, e acaba sendo um desafio bem interessante e instigante para gerações anteriores. Então, eu acho que precisa mesclar, né? Precisa trazer as pessoas com uma faixa etária de 40, 50, até 60 anos. A gente vê pessoas se lançando ao desafio nessas faixas etárias. E os mais jovens aí, de 16 a 25 anos, é inevitável, né, que estejam nesse ambiente. Eles são nativos, né, desse contexto de conexão, de tecnologia. Então, eu acho muito interessante fazer essa mistura por aqui, vem dando muito certo. Ô Danilo, outra coisa que a gente sempre fala sobre isso, tem muita gente que escreve sobre isso, comenta sobre isso, e às vezes, teoricamente, né, a gente tem uma construção de uma lógica, como diz, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Muita gente fala isso. Liderança. Porque a gente tem naquela liderança tradicional a ideia de que estou encastelado no meu poder, eu vou dando ordens, a outro vai fazendo, entendeu? E quando eu me senti ameaçado, eu vou lá e digo assim, ó, quem é que manda aqui? Né? Que nem nossos pais nos criaram, né? Quem é que manda nessa casa e tal? Mas a ideia fundamental é, numa empresa em que você quer criar esse ambiente de diversidade, pessoas com idades diferentes, as pessoas vão para o trabalho exatamente levando o que elas são. E aí você tem que fazer uma gestão dessas pessoas, né? Você tem que fazer uma liderança, você tem equipes, tem chefias imediatas, tem chefia geral. O líder quase sempre é um modelo, né? Se eu vejo o meu líder, penso o que ele faz, eu falo, bom, se o meu líder faz, eu posso fazer também. Como é isso? Gilson, eu acredito que modelo de gestão, modelo de recursos humanos é muito particular de empresa para empresa, de organização para organização, inclusive de mercado que a empresa atua, né? O mercado tecnológico está muito aquecido, né? Hoje teve uma curva de desenvolvimento que estava projetada para médio e longo prazo, comprimida em um curtíssimo prazo, principalmente o nicho tecnológico ligado a marketing e vendas, né? Que é onde a Dimax se encaixa. Hoje, nós temos a corresponsabilidade fundamental de fomentar negócios e ajudar a recuperar a economia, nos preparando para o cenário pós-pandêmico. Para isso, né, o ambiente interno da organização precisa estar forte e saudável, né? Gerenciar pessoas é como cuidar de pessoas, né? E a partir do momento que entende-se isso, o trabalho fica mais claro, mais fluido e transforma o ambiente organizacional em um campo fértil para inovar, né? E para se ter resiliência o suficiente para lidar com tanta mudança rápida que vem acontecendo. Às vezes o problema é o líder, Danilo, aquela história, tem líder que tem dificuldade de se adaptar com esses critérios que você colocou? Sim, há um paradigma que vem já de bastante tempo, onde a verticalização hierárquica das empresas, né? E aquela ideia de uma empresa ter um jogo de poder ali com o colaborador acaba atrapalhando, né? Então, muitas vezes, a gente precisa se colocar numa situação, digamos que talvez muitas pessoas vejam assim, vulnerável enquanto empresa, de colocar-se ali no lugar para ouvir, para considerar, para mediar, para negociar, porque os conflitos vão surgir, né? Somos pessoas e os interesses vão conflitar. A ideia é você estar preparado para isso e se colocar para mediar, negociar e fazer com que todo mundo se arranje com suas necessidades. Aquela coisa de não acirrar, mas resolver, né? Se você coloca uma coisa impositiva na geração de hoje, no mercado aquecido que nós estamos, não fica ninguém. Agora eu vou falar disso com você. O tal do não fica ninguém, né? A gente tem vários sintomas sobre o ambiente da empresa. Calculo, você me corrija se eu estiver errado, quanto tempo as pessoas ficam, né? Você tem algumas funções dentro da empresa em que a rotatividade pode não afetar tanto assim a produção da empresa, o serviço que ela gera. Agora, tem algumas situações em que você tem perda de pessoas em pontos cruciais. E a TI tem muita qualificação, muita gente específica, tem projetos que às vezes duram um ano para ser produzidos e as pessoas começam a se desenvolver e no meio do caminho alguém fala assim, eu vou embora, não quero mais ficar. Como é que a gente gerencia pessoas que têm carreira independente, as pessoas querem construir uma carreira de sucesso? E às vezes a carreira de sucesso pode estar pautada, por exemplo, em ganho.
Às vezes Sim. não, né? Ah, eu vou para uma empresa maior, eu vou para uma empresa que eu acho que me identifico mais. Mas às vezes você precisa também manter esse pessoal. Tá? Você quer manter esse pessoal. Como é que a gente une fidelidade à empresa entre colaboradores, projetos que a empresa tem que resolver e a carreira profissional que nem sempre a pessoa tem, ninguém tem obrigação de ficar numa empresa há muito tempo? Olha, desde quando a gente desmembrou, criou o setor de recursos humanos, desmembrou ele do administrativo, né? Eu gosto de pensar nesse setor. Ele é bem vasto, né? O trabalho dele vai para muito além da conhecida burocrática de contratação, demissão, férias, controles de jornada e etc. Eu gosto. A Digimax, por exemplo, é uma empresa essencialmente prestadora de serviço. E nossa principal matéria-prima são nossos colaboradores. Então, qualquer colaborador que sai é um atraso no desenvolvimento da empresa, dos resultados, das inovações e do conhecimento, né, que se acumula aqui dentro. E colaboradores são pessoas. Pessoas precisam de relacionamentos. Somos seres sociais. Né? E por isso eu gosto de pensar no RH, né? Muitas empresas hoje vêm conferindo nomes alternativos, né, para o RH, para ajudar a criar uma cultura de um RH mais amigável, que se importa. A gente não mudou o nome por aqui, mas eu gosto de pensar no RH como um setor de marketing. Não para o público consumidor de serviço, mas para os colaboradores. Né? Um setor responsável por elevar a experiência diária do colaborador com a empresa, reforçando vínculos e zelando pela imagem da marca. Isso antes era conhecido como endomarketing. Ficava lá como um pedacinho do setor de marketing, quase ninguém dava atenção. Nós desmembramos isso do marketing, colocamos a responsabilidade do endomarketing na mão de um setor que engloba outras questões como recursos humanos. Por exemplo, a missão do nossos recursos humanos é proporcionar experiências positivas ao cliente interno e promover a imagem da empresa por meio de relacionamentos. Essa é a palavra de ordem do setor. Né? E isso é uma construção diária, tijolinho por tijolinho. Né? E vai das pequenas coisas, Danilo? Vai desde as pequenas coisas, do chegar na empresa, o que ele encontra quando chega, quanto a carreira no mês, no ano. E isso, essa fluidez de pessoas que é inerente a esse momento, a essa época, a essa geração, é um dos principais desafios hoje do nosso setor de recursos humanos e da organização como um todo. Né? Construir um contexto organizacional constante, onde as pessoas não vejam motivos para buscar outros contextos organizacionais. Né? Elas estão bem aqui. Né? Para isso, temos muitos projetos em andamento. Plano de carreira personalizado para oferecer desafios e bons direcionamentos profissionais, auxílio home office, serviço de orientação psicológica, ambiente físico descontraído e confortável, vários outros projetos que estão em andamento. Eu poderia explicar todos aqui para vocês se a gente tivesse mais tempo. Agora eu quero falar de uma coisa interessante, que eu estava lendo esses dias, né, e acho muito legal a ideia. Dizem que empresas boas são empresas que são, ao mesmo tempo, o lugar que se trabalha e o lugar que se aprende, né? A chamada empresa escola, né? Porque muita gente chega numa empresa, tem alguma qualificação, algum conhecimento, mas tem que ser aprimorado, tem que ser lapidado. E você sabe que ensinar é um negócio difícil, né? Ensinar não é fácil porque cada um tem um ritmo de aprendizado diferente. Tem gente que pega as coisas muito fáceis, mas às vezes operacionaliza de forma difícil. Tem gente que consegue ser operacional mais rápido, mas não consegue construir muito um raciocínio mais complexo. Mas você tem que ensinar, tem que ensinar. Isso cativa. Como é que se cria o que eu chamaria, vou brincar com o termo, uma empresa escola, uma empresa educativa? Olha, a gente tem dentro do recursos humanos pessoas responsáveis por capacitação e treinamento, né? Responsáveis por pensar numa didática que seja útil para aquele grupo, para aquele conteúdo, e responsável por garantir a absorção adequada daquele conteúdo para que a pessoa tenha uma prática profissional aprimorada. Mas nós temos um projeto muito interessante que vale a pena eu citar nesse contexto que você colocou, que é o projeto REP. É muito conhecido em grandes empresas, a inspiração veio daí, é muito conhecido em grandes empresas ter um conselho de CIPA, de colaboradores
colaboradores de segurança no trabalho. Sim. Né? E aí os participantes desse grupo têm lá alguns privilégios, eles representam as equipes deles, né, em reuniões e tal, e veio daí a inspiração. Não tem nada a ver especificamente sobre segurança do trabalho, mas nós instauramos o projeto RAP por aqui. E o que é isso? São como se fossem líderes de sala, de turma de escola, né? Aí cada equipe tem ali o seu líder, né? Que é elegido por um mecanismo aqui que faz parte da cartilha do projeto. E aí eu lanço um tema, né? Por exemplo, o tema é a experiência do cliente, né? E aí esse representante de equipe vai para a sua equipe, discute sobre esse tema e levanta problemáticas a respeito desse tema. Né? Aí essas problemáticas vêm para o projeto RAP, hoje são 7 representantes, e a gente discute, elabora um plano de ações para cada uma das problemáticas que os colaboradores representantes trazem de suas equipes. Então, eles participam das decisões, participam das construções das decisões, participam dos caminhos da empresa, das escolhas da empresa. Isso faz ele se sentir parte de uma forma que ele não troca, né, por uma simples oferta por aí, ou por um desejo momentâneo de descobrir algo novo. Né? Agora eu vou te apertar um pouco para a gente fechar, uma questão que envolve a sociedade nesse momento, e como você mesmo falou, né, muita coisa da nossa vida pessoal, daquilo que a gente discute, por exemplo, com os amigos, né, a gente leva para dentro da empresa. Sim. Uma desses ambientes, esse momento que a gente está atravessando, tem esse debate político, posicionamentos, de favor e contra o líder do país, aquela discussão toda. Isso, às vezes, é claro, né? Às vezes, esse contexto desemboca dentro da empresa. Você tem amigos, você cria laços dentro da empresa, afinidade. A pergunta é, Danilo, até onde uma empresa interfere nisso ou não? E como é que é gestar pessoas em um ambiente, às vezes, como esse que a gente está vivendo? Teve a pandemia, gerou uma série de polêmicas sobre vacina, não vacinar, qual o futuro do país, questões de política, de eleição. Como é que a gente gerencia recursos humanos nessa situação, Danilo? Cara, eu posso te dizer o seguinte, eu não sei dizer se a empresa interfere com essa palavra propriamente dita, mas eu posso te dizer que a empresa reconhece, né, que essa é uma realidade do momento, e a partir do momento que a cultura da empresa não cinge o ser humano que está dentro da empresa e o que acontece fora dela, ela permite, não interfere, ela permite que esses diálogos se estabeleçam dentro da organização, né? Visando como algo saudável dentro de ali um respeito, né? Dentro de um código social da boa convivência, que a gente deixa claro para todo mundo aqui desde o primeiro dia de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que deixar. A gente tem que deixar falar sobre extremismos políticos, sobre posicionamentos ideológicos, sobre visão de mundo, sobre visão de homem. Isso faz parte de uma discussão filosófica que é saudável mentalmente e socialmente para que a gente encontre o nosso lugar no mundo. Então, eu acredito que ter grupinhos de estudos pode facilitar muito. E estudos, não, vamos estudar sobre marketing digital. Não, esse já é o nosso dia a dia. Vamos pegar um livro de curiosidades, vamos pegar um livro de história, vamos pegar um livro de uma outra disciplina que agregue de forma diferente para a nossa convivência. Agora, posicionamento, eu acho que a empresa tem que ter, sim, quando se trata, por exemplo, de vacinar ou não vacinar. A empresa precisa se posicionar. É uma questão de ciência, né, e de bom senso. Então, a gente fica acompanhando lá o calendário da prefeitura, lança aviso no grupo todo dia. Pessoal, chegou sua vez, leva carregador, leva água, leva um lanchinho, porque você pode demorar na fila. A gente já se coloca à disposição para a pessoa sair durante o horário de expediente, tomar sua vacina tranquila, sem se preocupar com o trabalho, com o expediente. Então, algumas coisas precisam se posicionar, mas você tem que deixar, permitir que as discussões aconteçam, que competem à realidade das pessoas, aconteçam também no ambiente de trabalho. E aí, a medida sobre interferir ou não, depende ali de uma discussão saudável, respeitosa, que privilegie uma boa convivência, né? Dificilmente, quando você proíbe, você instiga a pessoa ali a falar de uma forma velada,
a criar contextos que não seriam positivos. Quando você permite esse tipo de discussão, acaba sendo muito mais saudável. Danilo, muito obrigado por essa conversa. Meu tempo já se esgotou, já ultrapassei o tempo. Foi muito bom conversar com você. Até o próximo encontro, Danilo. Foi um prazer, Gilson. Até mais. O Danilo é executivo-chefe da Digimax Brasil, que está implantando, desenvolvendo o processo GPTW. Falamos um pouco sobre colaboradores, juventude, carreira, fidelidade na empresa, gestão. 11h28.